Hoje é segunda, 29 de julho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo perdeu a liderança no saldo de gols para a equipe da Gávea. Agora o Botafogo tem que se preocupar com a Copa do Brasil, jogo amanhã contra o Bahia, e no próximo final de semana focar novamente no Campeonato Brasileiro. A gente tem totais condições de lutar por esse título. E a sequência, que o Botafogo e o Flamengo tiveram em suas últimas 5 partidas foi exatamente idêntica, O Botafogo conseguiu puxar uma vantagem do Flamengo, assumir a liderança, e o Flamengo tirou uma vantagem do Botafogo. Nos últimos 15 pontos, as duas equipes conquistaram a mesma quantidade. Campeonato Brasileiro equilibradíssimo. Tá muito emocionante essa competição. Vamos colocar todos esses pontos, além da chegada do Matheus Martins, que deve hoje fazer todos os seus exames e ser apresentado oficialmente, e se Deus quiser, estará à disposição do técnico Arthur Jorge para a partida do próximo final de semana no Campeonato Brasileiro. Então tudo a respeito do Campeonato Nacional e também da chegada de Matheus Martins nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Galera, tá chegando o Dia dos Pais. Essa garrafinha aqui chama muita atenção. Tem essa aqui também, ó. Aqui, ó, as 2 garrafinhas que eu ando na mochila. A galera que me encontrou ontem lá no B&B falaram: realmente, Tef, tu anda com as garrafinhas da Goal Case contigo? Eu ando, não minto pra vocês. Eu ando pra baixo e pra cima com as minhas garrafinhas da Goal Case. Ando com a minha capinha do Botafogo. Vou até trocar agora aqui pra vocês poderem ver o horário. Vocês puderam ver até o horário que eu tô gravando aqui o vídeo, meia-noite 38. Vou colocar uma nova capinha aqui, pensando já no jogo de amanhã pela Copa do Brasil. Vou colocar qual capinha aqui? Vamos ver qual capinha que eu vou usar da Goal Case. Acho que eu vou usar essa daqui, que eu não usei ainda. É a camisa do Botafogo. Vou colocar essa capinha aqui a partir de agora da Goal Case. Você pode ter uma capinha do Botafogo da Goal Case. Coloquei aqui, já tá no meu celular. Vou deixar o link tanto no primeiro comentário e na descrição. QR Code tá aqui para vocês apontarem o celular. De repente tá vendo pela TV. Cupom canal do TF, 5% de desconto. Comprando 2 capinhas, ganha mais 2. Essa aqui, ó, com o nosso escudo também bem bacana. Então entrem agora na Goal Case. Link no primeiro comentário e na descrição. QR Code aqui em cima. Terminou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, nós perdemos a liderança, Muito pelo resultado que aconteceu no estádio Newton Santos, a nossa derrota para a equipe do Cruzeiro, por 3-0. Isso acaba atrapalhando o saldo do Botafogo. E o Flamengo tem os mesmos 40 pontos que o Botafogo, tem um jogo a menos que será fora de casa contra o Internacional. A gente tá vendo muitos flamenguistas falando: estamos na liderança com 3 pontos a mais. Fiquem calmos, Porque você ter um jogo a menos não é sinônimo de nada no Campeonato Brasileiro, ainda mais fora de casa. E hoje a diferença é no saldo de gols. O Botafogo tem um saldo de 12 e o Flamengo tem um saldo de 15. Vamos colocar aqui para vocês os resultados da 20ª rodada, que foi a primeira rodada do turno do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos esse resultado aqui surpreendente, O Criciúma venceu fora de casa a equipe do Juventude por 2-1. E esta rodada vocês vão poder ver que os times que estão ali na parte de baixo da tabela conseguiram pontuar, à exceção do Corinthians. O Corinthians não venceu, mas você teve ali vitórias de times que estão no Z4 e tá funilando ali o Z4 do Campeonato Nacional. O Palmeiras, resultado surpreendente, perdeu em casa para o Vitória, mesmo poupando alguns jogadores. Essa derrota do Palmeiras é surpreendente. O Bahia empatou com o Internacional lá no Beira-Rio, nosso adversário de amanhã pela Copa do Brasil. A nossa derrota por 3-0 para o Cruzeiro. Méritos do Cruzeiro nesse jogo no Campeonato Brasileiro e principalmente do Cássio, que pegou tudo e mais um pouco. O Fortaleza, que vem fazendo um brilhante Campeonato Brasileiro. Vojvoda é um baita de um técnico, Com elenco limitado, consegue de novo colocar a equipe nordestina ali dentro de um G6 do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco coloca a tabela para vocês. O Fluminense conseguiu mais uma vitória desde a chegada do Thiago Silva. Se eu não me engano, o Fluminense não tomou gols. Aí você vê como que um jogador de qualidade faz total diferença. E é o Mano Menezes. É isso. É um time forte defensivamente, que vai tomar poucos gols e vai fazer poucos gols. Mano Menezes vai fazer do Fluminense o quê? Eu vou ganhar de 1-0 ou vou empatar. Isso deixa o Fluminense hoje vivo. O Flamengo, resultado acho que era bastante previsto, venceu a equipe do Atlético Goianiense, que hoje, na minha opinião, é o virtual rebaixado. Acho improvável que o Atlético Goianiense, até mesmo pela qualidade do elenco, consiga se livrar do rebaixamento. O Flamengo venceu por 2-0. O Atlético Mineiro, que vem em um momento de alta no Campeonato Nacional, venceu o Corinthians por 2-1. O Cuiabá, que é fraco em casa, perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1. E o Grêmio, que vem também numa fase de evolução,
superou o Vasco da Gama lá na Arena Condá, com gramado horripilante. E tem gente que reclama de gramado sintético, né? A mesma chuva que aconteceu lá, se fosse o Newton Santos, o jogo aconteceria de uma maneira perfeita. Mas você não teve isso acontecendo em Chapecó. Tabela do Campeonato Nacional para vocês. O Flamengo é líder com 40 pontos, assim como a gente, falei anteriormente. A diferença hoje está no saldo de gols. A equipe da Gávea tem 15, nós temos 12. O Palmeiras que vem em viés de baixa, né? O Palmeiras, e vocês podem ver aqui, né? A sequência do Botafogo, né? Vocês estão vendo aqui do lado, os últimos 5 jogos. O Botafogo conseguiu 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Flamengo é a mesma coisa. 3 vitórias, um empate e uma derrota. Tá muito equilibrado o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras já vem em um viés ali estranho, né? São 2 derrotas consecutivas. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. O Palmeiras de 15 pontos fez apenas 6. Então é um momento bem complicado da equipe palmeirense. O Fortaleza, invicto a 5 jogos, né? Você vê aqui que são dos últimos 15 pontos, fez 13, uma campanha brilhante, está na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. E hoje, com um jogo a menos, né? Vendo aqui equipes que têm jogos a menos. Flamengo tem um jogo a menos, Fortaleza tem um jogo a menos, Cruzeiro tem um jogo a menos, Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos, Atlético Mineiro 2 jogos a menos, Red Bull Bragantino 2 jogos a menos, Vasco 1 jogo a menos, Criciúma 2 jogos a menos, Juventude 2 jogos a menos, Internacional 5 jogos a menos, Grêmio 2 jogos a menos, Cuiabá 2 jogos a menos, Fluminense 1 jogo a menos. É um Campeonato Brasileiro desequilibrado em relação a número de jogos. O São Paulo está na 6ª posição com 32 pontos, o Bahia na 7ª posição com 32, o Atlético Paranaense na 8ª com 28, o Atlético Mineiro na 9ª com 28 pontos, na 10ª posição Red Bull Bragantino com 25, caiu muito o Red Bull Bragantino. Na 11ª o Vasco com 23, o Criciúma na 12ª posição com 21. Vocês podem ver aqui como que a pontuação das equipes ali de baixo da tabela cresceu, né? E com isso, aquela pontuação mágica de 45 parece que será realmente o número de corte contra o rebaixamento. Você tem o Internacional com essa quantidade toda de jogos a menos com 20 pontos, o Corinthians na 15ª com 19 pontos, na 16ª o Grêmio saiu do Z4 com 18 pontos e o Z4 do Campeonato Brasileiro com Vitória com 18 pontos, Cuiabá com 17, Fluminense com 17 e o Atlético Goianiense com 12 pontos. Eu acho que do Fluminense para cima, chegando ali até o Red Bull Bragantino, são as equipes hoje que lutam contra o rebaixamento ali do Atlético Mineiro. São os times que vão brigar por competições internacionais e título brasileiro. Então o campeonato deu uma divisão, né, ali de blocos, né? Hoje a gente tem ali alguns blocos. Acho que o bloco do Bahia para cima pode sonhar com o título brasileiro. E o bloco ali, a partir do Atlético Mineiro, pode sonhar com um G6 de campeonato nacional, pode sonhar com uma vaga em uma competição internacional. A próxima rodada, a 21ª, que terá início no próximo sábado com Atlético Paranaense e Grêmio, Corinthians e Juventude, Fluminense e Bahia, Vasco da Gama e Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense e Botafogo. O nosso jogo fora de casa, a gente tem que vencer o Atlético Goianiense de qualquer maneira, com pior aproveitamento como mandante, então a gente tem que vencer o Atlético Goianiense, Criciúma e Atlético Mineiro, Vitória e Cuiabá, São Paulo e Flamengo, e domingo, fechando a rodada, Internacional e Bahia, e Cruzeiro e Fortaleza. Dito tudo isso, pegando aqui, né, Flamengo, Botafogo e Palmeiras, e vamos colocar o Cruzeiro, você terá um Cruzeiro e Fortaleza nessa rodada, né? Você terá um encontro entre o 4º e o 5º colocado, então você terá ali um dos dois times se matando. Você terá um encontro entre Flamengo e São Paulo, e muito possivelmente de equipes alternativas por causa da Copa do Brasil. E no domingo, Internacional e Palmeiras. A gente não sabe qual Palmeiras entrará em campo, já que nesse meio de semana nós teremos o confronto, né, entre Palmeiras e Flamengo pela Copa do Brasil. Dito tudo isso, se o Botafogo vencer o Atlético Goianiense, tem tudo para retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Tudo para retomar a liderança da competição. Então, meus amigos, acho que não tem outra conversa a não ser vencer a equipe do Atlético Goianiense jogando em casa. Não tem outro papo. Não tem outro papo. É vencer ou vencer o time goiano e dar aquela secada no Flamengo contra o São Paulo. De repente, um empatezinho ali, o Botafogo reassume a dianteira da tabela. Mas sem pânico. E o Matheus Martins chegou ontem no Brasil, chegou ontem à noite, falando em dar títulos para o Botafogo, falando em dar uma conquista para o nosso clube. Torcer que esse menino vá muito bem vestindo a nossa camisa. Hoje no Almoço com o TF teremos aquele vídeo bem bacana que o Felipe da FBTV faz, né, falando sobre os reforços do Botafogo, se ele é bom ou não.
hoje no nosso almoço com o TF. Então, boa sorte pro Matheus Martins. Tá empolgado em vestir a nossa camisa, que dentro de campo ele performe muito bem. A tendência é que ele estreie nesse jogo contra o Atlético Goianiense no próximo final de semana, no próximo sábado, lá em Goiás. Tamo juntos. Fiquem com Deus, para cima deles, fogão, sempre fogão. E vambora, né? Vambora. Um tropeço aconteceu, mas amanhã, se você não comprou seu ingresso, compre. O Botafogo precisa do Nilton com mais de 30 mil pessoas. Valeu e fui, tamo juntos.